Falta de apetite. Dizem que doentes terminais não conseguem comer, porque a comida chega na boca, mas a pessoa não tem apetite. Imagina você perder a vontade de comer pão de queijo, quentinho, crocantezinho. Perdeu, não tem mais vontade. Perdeu a vontade de tomar um suco de cajá. Eu que sou cearense sei o que é um suco de cajá, feito da fruta, não da polpa. Não tem nada melhor no mundo. Vamos beber um suco de cajá? Não quero. Falta apetite para você comer uma picanha no ponto, no sal grosso. Falta apetite, eu não estou com vontade. Não quero comer. Uma uva docinha, não quero comer. Quando falta apetite na vida, eu diria que é mais grave do que faltar esperança. Aliás, eu até confundo uma coisa com a outra. Que a desesperança é a falta de apetite. Mas não apetite pela comida. Apetite de viver. Gana de viver. De celebrar. De se encantar, de se emocionar, de chorar. Perdeu. Falta de apetite porque não tem vontade de chorar, de rir. Porque quem perde a vontade de chorar também perde a vontade de rir e vice-versa. Sem derrotismo, sem negativismo, sem pessimismo. Eu diria que o grande problema da minha geração, da sua geração, não é a questão econômica, profunda recessão que o país se encontra. Não é a insegurança pública, a nossa paranoia de andar nas ruas e de ser assaltado. Eu diria que o grande mal que nos acomete está na apatia, na perda do apetite de viver. Eu não sei que nome dar. Talvez o nome seja mornidão. Não somos nem quentes, nem frios. Mornos. Talvez haja uma fadiga existencial, um dar de ombros. E eu diria que a falta de apetite, a mais grave que existe, no meu entender, é a falta de apetite espiritual. É quando nós perdemos o que o rabino Abraham Heschel chamava de deslumbre ou alumbramento pelo transcendente. Deus, ou o nome Deus, virou brincadeira de YouTube. Constrangimento de religiosos. Deus virou um debate em que as pessoas se ferem. Mas Deus já não nos traz mais arrepio na pele. Ninguém se arrepia mais com a dimensão do sagrado. Convém lembrar que na Bíblia,
O encontro com Deus foi relatado nas narrativas hebraicas como algo impressionante. Moisés encontrou-se com Deus e o rosto de Moisés brilhou. Paulo encontrou-se com Deus e saiu daquela presença quase que morto. Hoje, as cordas da nossa alma já não são mais tocadas pelo transcendente, pelo divino. Nós vivemos um torpor, diferente de João Wesley, precursor do movimento metodista, que quando falava do encontro dele com Deus, ele falava de um coração aquecido, coração em chamas. Encontrei-me com Deus e o meu coração ficou aquecido. Olha que expressão lindíssima de João Wesley. Finney, Charles Finney, o avivalista americano, falava que o ambiente onde a gente se encontrava com Deus ficava como que inundado de um amor líquido. Também acho linda essa expressão. O ambiente em que nós nos encontramos com Deus fica inundado de um amor líquido. É belíssima essa expressão e muito diferente do que hoje nós enfrentamos na nossa espiritualidade. Porque existe sim uma falta de apetite pelo divino, um descaso. Essa semana eu escrevi no meu site, e está lá, e se você quiser depois ler, eu escrevi o triste fim do movimento evangélico. O triste fim do movimento evangélico. Deus virou mercadoria. A esperança é vendida e a igreja se transformou num balcão onde esperança é vendida. E a nossa relação com o divino hoje é uma relação prática, pragmática. É o toma lá, dá cá. Nós só entendemos a nossa relação com Deus se Ele fizer alguma coisa. E isso causa em nós uma espécie de torpor, mornidão, descaso. E é nesse clima que eu quero ler para vocês a profecia de Joel. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Joel. No capítulo de número 2. No versículo de número 21. Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 21. Tem assim: Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a justiça, e lhes envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto
cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. Louvarão o meu nome, ou o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém. Joel, essa porção aqui da Escritura que eu li, é um profeta muito peculiar. Porque a profecia de Joel acontece num tempo muito indeterminado. Nós não sabemos precisar em que época da história veio a profecia de Joel. Não há menção específica de nenhum pecado nacional. Não há nenhuma denúncia de injustiça social, como em outros profetas, como Amós, Oséias. Ele não diz que Israel estivesse corrompido, ou que Israel estivesse agora prostrado diante de deuses estranhos. O que ele menciona aqui na profecia de desagradável é uma praga de gafanhotos. E uma praga de gafanhotos que veio em enxames ou em bandos. E esses gafanhotos se revezaram destruindo tudo. Foram levas. O texto diz que eram tipos diferentes de gafanhotos que destruíram com as plantações de Israel. Veio o gafanhoto peregrino, quer dizer, esse gafanhoto migratório que vai de um lugar para o outro. Depois veio um gafanhoto devastador. Depois veio um gafanhoto devorador. E depois veio um gafanhoto que deixou tudo no chão, o cortador. Esses gafanhotos, obviamente, não temos que tomar o texto ao pé da letra. Eles são meras metáforas. Eles representam ondas de destruição. Eles representam acúmulos de desgraças. Numa cultura antiga, que era agropastoril, que vivia da agricultura de subsistência, virem gafanhotos era devastador, destruía com tudo. É uma seca que destruía com tudo. Mas o que incomoda o profeta é que o povo perdeu o desejo de algo diferente, de sonhar, perdeu o apetite por uma vida diferente, se acomodou no meio da desgraça, e isso para o profeta é terrível. Se resignou. Essa é uma atitude de entrega, resignar-se, entregou-se, parou de sonhar.
cedeu, jogou a toalha. Eu não sei que expressão usar, mas a resignação é a perda do apetite pela vida. Esqueceram de que era possível ser diferente. E eu acho que esse ano, para nós, representa isso. Nós vamos esquecendo que podia ser diferente. Podia ser diferente, e não é. A realidade poderia ser outra, mas não é. Não era para ser assim. Não era para isso estar do jeito que está. Nós podíamos estar sonhando diferente. E o profeta vê a necessidade deles se mexerem. Porque o profeta diz assim: se vocês não se mexerem, sonharem, as coisas vão continuar como sempre foram. Não. As coisas não vão continuar como sempre foram. As coisas vão piorar. Então a nossa falência é total quando a gente não consegue mais reagir quando está debaixo da praga do gafanhoto. Quando estamos debaixo da praga do gafanhoto e perdemos a nossa capacidade de reagir, responder, acabou. Porque o maior derrotado não é o que lutou e perdeu. O maior derrotado é aquele que perdeu a vontade de lutar. Perdeu o elan de ir para cima, de enfrentar. E como é que o profeta, como é que nessa profecia de Joel, ele desafia o povo? Para a gente entender como é que o profeta desafia o povo, veja no capítulo 1, volte a sua Bíblia um pouco, no capítulo 1, versículo de número 16, como é que ele desafia o povo. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? Ele faz uma pergunta. Vejam, não é verdade? Eu estou exagerando quando eu digo para vocês que nós estamos debaixo de uma grande e grave crise. Eu estou exagerando, é isso que o profeta pergunta. E essa pergunta é para que o povo desperte. Não é para ser assim. Não era isso que Deus tinha planejado para vocês, Israel. Não é para ser assim. E quando a gente se resigna, quando a gente se adequa, quando a gente se molda, aquilo que não era para ser assim, fica assim. Queridos, eu não acredito na teologia da prosperidade. Eu afastei-me da teologia da prosperidade há 24 anos. O meu primeiro livro, publicado aqui em São Paulo, tinha um título provocativo, O Evangelho da Nova Era, que era uma denúncia da teologia da prosperidade. Já está esgotado, e nem eu tenho mais esse livro. Eu nunca defenderia a teologia da prosperidade, nem as lógicas da teologia da prosperidade. Mas eu quero que você também não se acomode na miséria. O que eu quero dizer com isso? Não se resigne
as estruturas que lhe empurram para baixo. Lute contra elas. Levante-se, não é para ser assim. Por que eu digo isso? Porque eu não acredito que seja do projeto de Deus que o povo dele... E eu não estou falando de dinheiro e de bens materiais. Eu estou falando de vida abundante. Eu não acredito que Deus quer que o povo dele viva uma vidinha de quinta categoria. Eu não posso acreditar nisso. Claro que as dificuldades são enormes, mas dentro de você, na sua alma, no seu coração, você não pode capitular, você não pode ceder. Por quê? Porque você é de Deus. Porque não é isso que Deus quer para você. Jesus fala de vida em abundância, Jesus fala de vida plena, Jesus fala da minha paz vos dou. Não é possível que o povo de Deus esteja vivendo uma vida tão raquítica. E quando eu falo raquítica, insisto, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da qualidade de vida que você tem com seus familiares, com você mesmo, como você enxerga a vida, as cores, como você acorda de manhã. E Deus está dizendo: eu não quero que o meu povo perca o apetite de viver. Olhe a realidade e veja dentro de você se era para ser assim. Não era para ser assim. Nós podemos mudar essa realidade e Deus quer nos ajudar a mudar essa realidade. Seu fardo está pesado demais? Entregue as suas preocupações ao Senhor. E Ele vai sustentar você. Porque Ele jamais vai permitir que o justo seja abalado. Está escrito no Salmo 55, 22. Você está com medo? Pois deixa eu lhe dizer, eu sou o Senhor, que lhe segura pela mão direita e lhe diz: não tenha medo, eu ajudarei você. Você está com a vida sufocada, se sentindo sufocada, como se estivesse sendo afogado na maior tristeza e no maior desespero? Pois deixa eu lhe dizer, João capítulo de número 16, versículo de número 20, digo-lhe que certamente vocês vão chorar e vocês vão lamentar, mas o mundo vai se alegrar. Mas deixa eu lhe dizer, a tristeza de vocês eu quero transformar em alegria, diz o Senhor Jesus Cristo. Você está com medo? Você está em pânico? Pois deixa eu lhe dizer, 1 de João capítulo 4, versículo de número 18. Deus é amor, e o amor não suporta, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento. Logo, o que teme não está aperfeiçoado no amor. Com mais que a gente esteja sofrendo e que gafanhotos estejam passando por nossa terra, eu acredito, queridos irmãos, que nós podemos dizer, como disse Jó, quando estava sofrendo as maiores torturas de uma doença incurável, Jó disse: contudo eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Eu não sei quantas vezes, mas durante esse ano eu já tive que repetir várias vezes. Porque cansado e fadigado e exausto, eu precisei ir lá no livro do profeta Josué. Lá no livro de Josué. Capítulo 1, versículo de número 19. Não mandei eu você ser forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas vezes,
A gente acha que fugir da verdade ajuda. Adiar, o profeta diz para o povo o seguinte: se você está adiando se olhar no espelho, se você está adiando confrontar você mesmo, se você adia, se você cria narrativas para fugir de você mesmo, isso só conduz a mais desgraça. Eu vou repetir. Se você está procrastinando, adiando o confronto de você com você mesmo, se você está adiando o enfrentamento da sua própria realidade, fugindo, criando narrativas de fuga, você só estará aumentando a sua desgraça. Olhe no capítulo 2, versículo de número 1, como o profeta chama Israel e diz assim: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. O que o profeta está querendo dizer com isso? A trombeta era tocada para dar o alarme de guerra. Esse alarme de guerra, o profeta está dizendo o seguinte: vão para o muro da cidade, que as cidades eram muradas, e toca essa trombeta bem alto para todo mundo ouvir. Para que ele tinha que tocar essa trombeta para todo mundo ouvir? Para o povo acordar. Acordar para quê? Para a realidade deles. E a realidade do povo, quando ele disse soem o alarme, gritem, toquem a trombeta, era o profeta dizendo assim: chega de postergar, chega de mentir. Chega de mentir para vocês mesmos. A situação é grave. Porque eu acho que um grande problema que nós enfrentamos hoje é que nós estamos com essa falta de apetite de lutar. Quantas pessoas eu converso que me dizem assim: pastor, eu desisti. É muita sujeira, é muita lama, é muita covardia, é muita treta. Né? Tem essa expressão agora. É muita treta. Cansei, eu sou esse pecadorzinho aqui que venho aqui pedir misericórdia a Deus domingo de manhã. É muita treta, é muita bagunça, eu não quero mais. E o profeta está dizendo: povo, não deixa isso acontecer. Porque se nós deixarmos acontecer, o que vai ser do nosso país? Parece que a frase é do Martin Luther King, virou frase de Facebook, como querendo dizer assim: para o mal se alastrar, não precisa que os malignos sejam ativos. Para o mal se alastrar, basta que os bons não façam nada. Vocês já viram essa frase, né? Não é mais ou menos como eu estou dizendo, não, mas, assim, não é exatamente como eu estou dizendo, mas é mais ou menos. Que é bíblica. Que eu gosto sempre de dizer o seguinte: Sodoma e Gomorra foram destruídas não porque havia maldade em Sodoma e Gomorra. Duas cidades foram destruídas, Sodoma e Gomorra, com fogo e enxofre. Mas Sodoma e Gomorra não foram destruídas porque havia maldade em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídas porque não havia gente bondosa. É diferente. Vocês se lembram do texto? Está lá em Gênesis. Quando Deus disse: eu vou destruir com Sodoma e Gomorra. Abraão disse: calma.
Abraão olhou para Deus e disse: calma, você não vai destruir Sodoma e Gomorra assim. Porque não faria tu justiça, que és o juiz de toda a terra? Senhor, não destrua o justo com o injusto. Se houver 50 justos na cidade, o Senhor poupa Sodoma e Gomorra? Deus disse: por amor dos 50 eu poupo. Abraão refez as contas e falou: não vai dar. E ele foi diminuindo a conta, diminuindo. Ele chegou a 10 e disse: Deus, não me tenha por insolente, porque eu vou te dizer pela última vez, se houver 10 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor destrói Sodoma e Gomorra? Deus disse: por amor dos 10 justos eu não destruo. Resultado da conta, da equação: não havia 10 justos em Sodoma e Gomorra. Logo, Sodoma e Gomorra não foram destruídas, as duas cidades, pela maldade que havia lá. Sodoma e Gomorra foram destruídas porque os justos da cidade não existiam mais. E aí o profeta, no capítulo 2 de Joel, versículo de número 1, diz: grita no muro, toca a trombeta no muro e diz ao povo que se o povo não se levantar, se o povo não arregaçar as mangas, não vai haver mudança em Israel. Se nós não fizermos nada, se a igreja, que é reduto último, sabe como é que às vezes eu vejo a igreja? O caminho de Jesus. Eu estou falando da igreja, não a denominação. O caminho, as pessoas que são de Jesus, que se propõem a andar com Jesus. Sabe como é que eu vejo às vezes? Eu vejo um exército vindo de lá para cá, assim, querendo arrombar as portas, e a gente do lado de cá só com o ombro segurando. Eu vejo a igreja como um movimento de resistência. A gente segurando com o ombro assim, ó, para não arrombar a porta. Segura firme. Agora, se a gente tirar o ombro da porta, eles vêm com arietes, eles vêm com trator, eles vêm com bomba, eles vão arrombar a porta. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Naquela cultura, o sal não era só para dar sabor, não. O sal servia para preservar de apodrecer. Eu sou do Ceará, estou acostumado a comer carne do sol, que é carne salgada e colocada ao sol, e ela não apodrece. A igreja é sal nesse sentido. E o profeta diz: não vamos desistir. Sim, os dias são difíceis, tem levas e levas de gafanhoto vindo. Sim, o tempo é complicado, mas é preciso que um grupo, um remanescente, se levante, põe o ombro na porta e diga: não vamos segurar aqui. Quem segura é você, dentro da sua casa, com seus filhos. Põe o ombro na porta da casa, da sua casa, da televisão, da internet. Põe o ombro na porta do colégio, põe o ombro e diga: não, nós vamos resistir. Porque se a sociedade perder esses 10 que Sodoma e Gomorra perderam, nós vamos ser devastados e destruídos. Mas eu posso esperar uma reviravolta. Esperança é isso, eu espero uma reviravolta. Veja os versículos 13 e o versículo 18, como são lindos, do capítulo 2. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Se aqui fosse uma igreja pentecostal, na hora que eu li aqui que Deus se arrepende
e não envia a desgraça. Essa igreja tinha explodido num glória a Deus, aleluia. Mas vocês não gostam de fazer isso. Deus arrepende-se. É por isso que eu estou aqui hoje à noite, hoje de manhã, e vou estar hoje à noite. Porque Deus se arrepende. Porque se eu fosse julgado segundo os meus méritos, há muito eu já teria sido consumido. O profeta diz assim, olha que lindo, talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Isso aqui dá até uma oração, né? Para fim de ano. Senhor, arrepende-te em relação a mim. E ao passar, deixa uma bênção. Vamos fazer essa oração? Diga assim, Senhor, arrepende-te sobre mim. E ao passar, deixa uma bênção. Deixa uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que amam no peito, e até os recém-casados, saiam da lua de mel. E que os sacerdotes que ministram perante o Senhor, o pastor Ricardo Gondim, o pastor Mário, a pastora Thelma, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando e dizendo, poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Quantos de vocês concordam que o movimento evangélico virou motivo de zombaria e de piada? Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Aleluia. É possível a história ser diferente para você, para a sua casa, para o Brasil. Por quê? Porque Deus se arrepende e Deus vai passar derramando uma bênção sobre nós, para que a gente se levante novamente e não sejamos levados nesse grande rio de gente que está de braços cruzados sem saber o que fazer da vida. Porque Deus não é nosso rival. Deus não é nosso rival. Deus não tem ciúmes da nossa alegria. Deus não conspira contra nós. Deus está sempre a nosso favor. Pode ser diferente. Deus está sempre a nosso favor. Pode ser diferente. Não é para ser assim. Não é para a gente terminar 2016 com esse clima de quem está terminando um ano se arrastando. Pode ser diferente. Por quê? Porque Deus é por nós. Joel capítulo 2, versículos 19 ao versículo de número 27. Eu vou enviar o trigo, o vinho novo, o azeite, o suficiente para fazê-los plenos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar ocidental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu cheiro se espalhará, porque o Senhor vai fazer por nós. Não tenham medo, ó terra. Não tenham medo, animais do campo. Regozijem-se, alegrem-se, porque o Senhor tem feito grandes coisas. E o Senhor quer derramar sobre nós do seu Espírito. Deus quer ser abundante entre nós. A Jerusa, minha mulher, ela vem se inquietando ultimamente. E a Jerusa fala assim para mim, Ricardo,
eu sinto que as pessoas cantam, mas está faltando aquela chama, está faltando aquele brilho. Está tudo direitinho, a igreja, nosso culto não faz vergonha a ninguém, mas falta um brilho, falta algo. E talvez você esteja terminando esse ano com isso. Está faltando algo. Eu preguei há alguns domingos sobre o Vale dos Ossos Secos, aqui na Bethesda, foi no domingo à noite. Estava tudo perfeito. Ele profetizou e os ossos que estavam secos se cobriram de tendões, de carne, de pele. Mas faltava ainda o Espírito. E o capítulo 2, versículo 28 diz: Deus, eu vou derramar, o Senhor diz para nós, do meu Espírito, para que Deus seja abundante entre nós. Não é possível uma fé, o caminho de Jesus, ser tão apático. Alguém que conhece Jesus e não arrepiar a pele com as palavras dele. Quando a gente canta, eu vejo o esforço do Joel, do grupo de louvor, e parece que está arrancando água de pedra. As pessoas entram, saem do culto, perdeu o brilho. Que no livro do Apocalipse, o escritor diz, perdeu o primeiro amor. E o Senhor diz, eu vou derramar do meu Espírito no meio de vocês, para que os filhos e filhas profetizem. E essa profecia aqui não é adivinhação, não. Profetizem no sentido de serem consciências críticas. Os filhos sejam consciências críticas de Deus. Os velhos terão sonhos. Não é sonhar porque comeu pizza e foi dormir à noite. Os velhos terão sonhos porque eles destilam em nós sonhos, o sonho da nova terra, do novo céu. Sonhar. Os jovens terão visões, idealistas. Até sobre os empregados, escravos e escravas, eu vou derramar do meu Espírito naqueles dias. A igreja não precisa de mais dinheiro, nós não precisamos de política, nós não precisamos de mais, não precisamos de nenhum político evangélico, mas nós precisamos do Espírito Santo. Nós não precisamos de mais conexões importantes, nós precisamos que Deus faça de nós uma comunidade, não, sem apetite pelo eterno, sem o toque de Deus no coração. E todo aquele que invocar o nome do Senhor naquele dia será salvo. Não é porque é salvo que vai para o céu, não. Será salvo de uma geração que está sendo destruída pelo gafanhoto, ou por levas de gafanhotos, e não se toca, e não age. Será salva do desdém, do cinismo. Será salva. Por quê? Porque o Espírito de Deus os levanta, os capacita. O que a Bethesda precisa para 2017? É que Deus derrame do seu Espírito sobre nós e que nós sejamos uma comunidade abundante de Deus, cheia de Deus, transbordante de Deus,
derramando por este mundo o bom perfume de Cristo e mostrando a esse mundo que vale a pena ser de Jesus. Vale a pena ser de Jesus.